Ó, então, hoje eu vou falar de Gênesis 29 e Provérbios 8. Então, em Gênesis 29, eu peguei logo o início, né? Que fala: então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se uniam ali, os pastores rolavam a pedra do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. O meu entendimento, né, dessa passagem aqui, de Gênesis 29, é que nós devemos cuidar dos recursos que foram nos dados, que foi fornecido para a gente, né? Afinal, qual é a implicância de não tapar o poço naquela época? Não existia industrialização, não existia poluição, né? A importância vamos supor que tivesse uma erupção vulcânica ali. Se tivesse uma erupção vulcânica, poderia, né, as cinzas que são tóxicas ali à base de enxofre, intoxicarem aquela água que seria que daria de beber para aquelas ovelhas. Então, ou seja, Deus deu o poço, Deus deu a pedra e uma pedra que exatamente tapava aquele poço. Daí aquele pastor tinha o cuidado de sempre fazer o que aqui na história? Toda vez que o rebanho se reunia, primeiro reunia-se o rebanho para depois destapar o poço para as ovelhas beberem, para depois que elas terminarem de saciar sua sede, tapar o poço de novo, ou seja, cuidar do recurso que foi dado. E aí a gente pode trazer isso de várias formas. Nosso corpo é um recurso, dinheiro é um recurso, né? Trabalho é um recurso, o carro é um recurso, as amizades que a gente tem que fazer a manutenção em volta, que edificam a nossa vida, é um recurso. Então nós temos de cuidar de todas as coisas que chegam para nós. Esse foi o meu entendimento aqui de Gênesis 29. Muito bom, cara. Eu te confesso que não tinha lembrado, pensado sobre isso, esse recurso. Perfeito, perfeito, perfeito. Beleza. Aí agora eu Eu vou. fiz um corte, tá, irmão? Ótimo, sem problema. Aí agora eu vou aqui em versículo 12 de Provérbios 8. Eu, a sabedoria, moro com prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Ou seja, a sabedoria, ela não chega atropelando tudo, né? A questão da prudência é exatamente a questão de você saber a hora de entregar essa sabedoria, né? O bom senso é até que ponto eu devo entregar essa sabedoria. Eu não posso simplesmente entregar toda a sabedoria de uma vez, porque apesar de ser uma sabedoria, apesar de você tomar cuidado da forma como você entrega sabedoria, as pessoas externas não têm maturidade e sabedoria suficiente para receber aquela sabedoria de uma forma humilde. E elas podem se sentir ofendidas, elas podem se sentir magoadas, elas podem te achar uma pessoa arrogante, soberba. No entanto, tudo que você queria fazer era agregar e somar sabedoria. Ontem eu estava no curso de noivos com Miriam, né? E o pastor está falando, né, sobre Onde você está fazendo esse curso de noivo? lá na igreja com o pastor Manuel. Tá, passa, depois chama fazendo um favor, chama o, o Júnior Almeida, fala que tá tendo esse curso lá, porque ele me perguntou sobre o célula, sobre a coisa, palestra de casal, se eu puder fazer essa Sim, gentileza. beleza. E aí o que acontece? Pastor Manuel estava falando sobre a sabedoria de conviver com a família da outra pessoa, né? Do seu cônjuge. E aí, ele falou assim, tem assunto que tem que ser evitado, etc. E aí eu trouxe o exemplo do Roberto Justus, que recentemente externou o seguinte, né? Minha mulher um dia chegou para mim e falou assim, ninguém quer saber a sua opinião. Ninguém quer saber a sua opinião. E eu era um cara, né, ele falando, que opinava em tudo, acabava reclamando das coisas na hora que dava opinião e tal.
e era tido como antissocial. A partir do momento que eu parei de externar a minha opinião, simplesmente, sobre as coisas, eu guardava para mim as minhas impressões, então minha vida melhorou 200%. Então nós temos aí duas situações. Nós temos a situação da sabedoria com prudência e bom senso, e nós temos a sabedoria, né, aquela mulher sábia do lado que falou uma coisa que poderia soar ofensivo, mas ele inclusive foi uma pessoa sábia para receber aquela visão, né, da mulher dele e entender, minha mulher tem razão, eu deveria não falar simplesmente se eu não fui arguída a falar. Então é isso, pessoal. Obrigado aí, bom dia para vocês.